Olá, nós somos do curso de Pedagogia do 7º e 8º semestre. O grupo é composto pela Yasmin e por mim, que me chamo Inácio. Nós iremos abordar sobre o tema letramento literário na pedagogia. Então a gente vai estar vendo o que é esse tema, como que ele se trata, como que ele é inserido, quais os autores que nos ajudaram, né, a ter um embasamento nesse tema, o que eles pensam, o que eles trazem, né, de importante para a gente ter esse entendimento sobre o que é o letramento literário. Então, a nossa programação, ela vai ser direcionada, ela vai ser conduzida pelo que é esse letramento literário, né? Então a gente vai estar falando sobre o que é, o que ele aborda, né? Como que ele funciona, qual que é seu sistema, sua sistematização, enfim. Aí vai ter alguns autores, né? Que é o canção, que dá essa sequência básica para a gente poder estar entendendo. O mapa mental também vai ser muito importante para a gente estar se situando, para a gente poder entender as ideias, estruturar elas melhores. O letramento e os seus autores, que são, né, autores que vai nos dar uma base melhor para a gente poder estar pensando e estar conduzindo esse vídeo de uma maneira mais fácil, mais agradável. O papel do professor também é muito importante, que a gente vai entender qual que é o papel do professor, né? Como que o professor deve abordar, né, esse tema. E por fim, os exercícios que a gente vai estar executando no final, né, trazendo algumas ideias, alguns pensamentos, fazendo algumas colocações que são importantes para a gente poder estar finalizando e compreendendo melhor esse tema que a gente vai estar abordando. Então, o que é o letramento literário, né? A gente começa por aí. O letramento literário é um processo singular, né? Promovendo a empatia, a criatividade, a habilidade e pensamento crítico, né? Não pode ser normatizado, comum, usual ou padronizado. Então, o letramento ele enriquece a leitura, onde aprende a lidar com a manipulação e a persuasão, né? Desse contexto. Então, o letramento ele capta, né, os significados mais profundos e estéticos e críticos. Então, o que seria isso? Então, é a etapa da alfabetização que pode ser compreendida como um processo dinâmico, que ele ultrapassa, né, essa aquisição do código de escrita. Então, como que a gente pensa? Ele envolve, né, essas práticas sociais, essas práticas históricas, culturais ligadas à linguagem. Ao discutir, né, essas tecnologias da escrita. Então, a gente recorreu, dentro desse contexto, para começar, sobre 3 autores, que são a Angela Kleiman, né, a Leda Verdiani e a Magda Soares. O que elas vão oferecer? Elas vão oferecer essas contribuições fundamentais para a gente poder estar compreendendo sobre esse fenômeno no contexto da educação brasileira. Então, a gente vai poder estar expondo essa criatividade, essa habilidade, né, esses pensamentos críticos que as crianças vão estar desenvolvendo na base da leitura e da escrita. Então, a Angela Kleiman, o que ela traz para a gente? O que ela pensa, né? O que ela consegue transmitir para a gente? Ela entende que esse letramento é como um conjunto, né, de práticas sociais que se constroem em torno da escrita. Então, ou seja, é mais do que aprender a ler e escrever. Ela trata-se de apropriar-se, né, de modos de agir socialmente, por meio da linguagem da escrita. Então, ela, nesse sentido, ela não é apenas uma ferramenta neutra, que fica ali e a gente não consegue usar. É um dispositivo cultural que organiza, né, essas formas de a gente pensar, né, da comunicação e do poder. Então, a gente consegue ter essas práticas, né, que vai construindo a escrita, que ela vai
escrever, ela vai tentar se apoiar nessas formas culturais, nesse social da criança. Então a gente pensa numa atividade, né, um exemplo de atividade, por exemplo, cartas para o futuro. Então a criança ela pode estar desenvolvendo essa escrita para escrever, se expressar, né, o que ela pensa daqui para o futuro. Então ela vai colocar lá, vai escrever na cartinha, ou ela pode escrever para o seu professor no futuro, para o seu familiar, ela pode escrever para as próprias crianças, né, da escola, que vão estar lendo essa carta no futuro, né? Então ela vai estar desenvolvendo o agir do mundo, o compartilhar o sentimento, né? Compartilhar aquelas ideias, né? Vai estar encaixando, guardando todas essas cartas, né? Como uma forma de expressão. Então ela acredita, né? Que não é só treinar essas palavras, ela serve para conversar com outras pessoas, registrar lembranças, né, até mudar essas coisas que estão à nossa volta. Então, essa ferramenta ela é fundamental. A Angela Kleiman ela explica, né, que é assim que o letramento funciona, escrever e ler para participar da vida com os outros. Então, é isso que ela traz, isso que ela proporciona para a gente. Já a Leda, ela diz o seguinte, né? Que ali, ó, ela tem essa ideia que, por sua vez, ela chama atenção. Então, para uma dimensão mais pedagógica dessas práticas, sublinhando que a alfabetização deve ser tratada junto ao letramento. Então, elas têm que estar convivendo em harmonia ali. Então, tem que ter uma ajudar a outra. Então, ela traz essa prática, essa dimensão mais junto, mais didática, assim, de não só aquela convivência, né, ambiental, de forma que seja contextualizada, para que o aluno ele não apenas reconheça as letras, mas reconheça também os sons. Então, se ele falar casa, ele vai reconhecer o som da casa, né, da forma que a pessoa fala, mas compreender também os usos e as funções da escrita na vida do cotidiano. Então, ele vai estar lendo, vai estar decodificando aquilo que está escrito e vai estar associando aquilo à sua voz, a sua sonoridade, né, do que está sendo dito ali, não só lido, mas também falado. Então, uma dinâmica que a gente pensa, uma atividade que a gente pensa é uma lista de compras, né? Então, ela pode fazer uma lista de compra para festa, então ele pode estar pensando em fazer uma lista para festa, então pode ser composta por bolo, por refrigerante, né? Uma lista que tenha guardanapim, copo, faca, garfinho, né? Então, qual que é a finalidade? Das crianças estar lendo em voz alta, estar discutindo, ele está escutando, né? O que está lendo, então ele vai escutar, vai associar, pô, garfo, ó, como que escreve garfo. Então eles vão estar tendo essa importância, essa prática social ali, conjunta um com o outro, né? Então vai ajudar a organizar essa comunicação e resolver esses problemas reais. Então a gente pensa, né? Quando a gente aprende a ler e escrever, não é só apenas para juntar letras ou treinar os sons. É a prática de usar a escrita de verdade no nosso cotidiano. Então ele vai estar usando aquela lista que ele fez, que é muito importante para a festa dele, para poder estar né, organizando a vida dele. Então a Leda Verdiane, ela traz essa questão de que ela quer dizer? Alfabetizar é um letramento que caminham juntos, então ele tem que estar ali em harmonia, um convivendo com o outro, um andando com o outro, para que o desenvolvimento, a alfabetização seja mais específica, né, mais didática. Então, a gente traz a Magda, né, a Magda Soares, que o que ela propõe? Ela propõe uma distinção analítica, né, importante, que é a alfabetização, que ela compreende o domínio do sistema alfabético e ortográfico da língua, enquanto o letramento diz respeito às condições de uso do sistema prático desses sócios significativos. Então, para ela, o desafio é articular ambas as dimensões, pois no letramento efetivo sem alfabetização sólida,
é assim como desvincular das práticas sociais. Não pode perder esse sentido, né, de transformador. Então ela tenta trazer isso para a gente, de uma forma mais prática, mais dinâmica, desse poder de persuasão, de manipulação, da gente poder estar considerando a letra ela onde deve estar no conjunto de alfabetizado, tá? Então a escola ela deve ser alfabetizar e letrando. Então, qual uma atividade que a gente pensou aqui, né, em desenvolver? Que foi a questão do bilhete. Do bilhete que faz sentido. O que é um bilhete que faz sentido? São coisas reais, né, que mostram a diferença entre apenas o saber escrever. Por exemplo, uma situação de um bilhete, por exemplo, escrever para as crianças na lousa que a professora está lá no pátio, ela está na sala B ou na sala X, que é algo importante, né? Que esse bilhete ele vai expor, ele vai trazer, né, a professora pedindo para que os alunos vá para um determinado, um bilhete que eles vão jogar bola no recreio, ou para a família, enfim, não só na sala de aula, mas para a família que fica na geladeira. Então vai ser de uso, né, contínuo, que vai ter a função social de comunicar algo ou pedir, contar ou organizar, tá? Então a importância faz mais sentido de verdade, de quando a gente usa a escrita para algo que tem utilidade para a nossa vida. No caso, né, usando de exemplo como bilhete, que elas vão vão andar de mãos dadas umas com a outra. Então ela entende que o letramento por si só a alfabetização e letramento elas andam assim de mão dada. Então tem que estar junto ali, tem que fazer sentido aquilo ali para ela poder estar desenvolvendo. Então o que é legal aqui a gente pensar sobre esses três autores? Que a Angela Kleiman ela entende que o letramento é algo como vai além de aprender a ler e escrever. Para ela, qual que é o sentido? É a prática social de procurar a escrita para ela servir, agir e se comunicar no mundo, tá? No caso, a Leda Verdiani, ela destaca o lado mais pedagógico. Ela acredita que a alfabetização e o letramento devem caminhar juntos em situações reais do dia a dia. Que o professor precisa criar, né, essas atividades significativas para as crianças, para elas poderem memorizar, né, ter mais uma afetividade por aquilo que ela está fazendo. Já a Magda, ela diferencia esses conceitos de alfabetização, então ela aprende mais o código de escrita, o letramento é usar esse código em práticas sociais, então ela vai, né, tá lendo, ela vai estar codificando, ela vai estar praticando no seu dia a dia. Para ela, esses dois dependem um do outro. Então, só faz sentido quando essas questões estão articuladas, tá? Elas estão juntas. Então, o que a gente pensa sobre isso? Que essa discussão ela deve ser situalizada dentro de um processo histórico, que é a escrita desde a sua origem, né, que também é um instrumento de organização social, que é um registro de memória coletiva, de produção de conhecimento, de práticas que refletem as condições sociais, políticas, culturais de uma comunidade. E nesse ponto surgem algumas análises que de graus, né, de letramentos, que variam do alto e do baixo. E esse nível de participação é como se você decodifica essas palavras, mas vamos supor, ele está lendo, ele tem essa entende da leitura, mas ele tem essa dificuldade de compreender o que o texto, né, está escrito, o que o contexto tem, o que esse contexto diverso proporciona para ele. Enquanto o sujeito que tem um alto letramento, ele é capaz de transitar criticamente por diferentes gêneros textuais. Então, ele vai conseguir ler, entender, compreender essas situações comunicativas, né? Então, nessa visão que a gente traz, ela afirma que não é apenas decodificar,
é preciso ser, essa decodificação ela precisa ser superada, e, né, essa concepção ela tem que ser bastante presente em práticas escolares, para que essas questões tradicionais elas sejam reduzidas. Então, reduzir a leitura e a escrita são operações mecânicas de reconhecimento de sinais gráficos. Então, esse processo de alfabetização exige sim um domínio de decodificação da codificação, não pode restringir isso, né? Negar a dimensão social, cultural e crítica dessa linguagem, ler e interpretar, né, diálogos, texto, atribuir esse sentido para as crianças, né? De práticas discursivas. Então, de tudo que a gente foi falado, né? Essas condições, esses códigos, essas práticas, né, de alfabetização e letramento, elas são indispensáveis para formar sujeitos capazes de agir criticamente com o mundo, no mundo letrado, que a gente possa estar tendo uma visão de um processo mais, né, estruturado na alfabetização, no letramento, que eles tenham essa condição de ter esse prazer por ler e escrever, de entender, né, o que a gente está pedindo, do que a gente está propondo para eles, que isso faça sentido, para que eles possam ter essa linguagem, né, esse instrumento que a gente está propondo e está expondo para eles. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin e vim dar continuidade ao trabalho do Inácio, que ele trouxe sobre o letramento literário, o que é o letramento e a visão de algumas autoras foram muito importantes para a construção desse conceito. Então, vou trazer alguns mais nomes que são importantes para o desenvolvimento, para a compreensão melhor. Vou trazer também a sequência básica que Consom traz para auxiliar nós pedagogos e o papel do professor. E para finalizar, venho trazendo 4 exercícios para a gente ver se fixou bem as nossas ideias, certo? Então vamos lá. Referenciais de autores. Então temos Rosebert, que ele vai trazer a importância de termos uma leitura frequente. E para ser desenvolvido uma frequência na leitura, precisa sim ter textos que sejam prazerosos, que gerem engajamento nos nossos alunos. E com isso, vamos trazer por meio de experiências envolventes. Então não adianta a gente esperar que o aluno goste de ler, que ele participe, se a gente não traz um texto que seja atrativo para ele, certo? Chartier, ele vai reforçar as questões de reflexões da leitura e também a consciência crítica que vai ser desenvolvida. Aqui ele traz que a leitura ele é um espaço além, né, do ato de codificar e decodificar, como a gente já vem fazendo, já vem trazendo, né, na nossa videoaula. E sim, é com ela que vamos estabelecer conexões com a realidade. E é um processo individual e é onde vai se desenvolvendo a consciência crítica de cada indivíduo. Paulo Freire, ele vai trazer e vai reforçar essa ideia do sujeito crítico. E que é com a escola que irá formar esses sujeitos críticos que irão transformar a nossa realidade. E ele traz também um conceito muito importante, que é da relação das contextualizações históricas e culturais das obras. Mais pra frente eu vou explicar melhor o que é, porque é importante a gente trazer esse contexto histórico de cada obra que vamos abordar. Mas, quando entendemos que a obra ela tem um meio que ela foi construída, uma época que ela foi construída, ela não é um ato isolado da sociedade que está acontecendo naquele momento. E sim, isso faz dá importância porque vai
fazer com que nós, leitores, compreendamos melhor o que está sendo dito e o porquê, muitas vezes, aquele autor pensa daquela maneira. E aqui ele traz novamente o que já foi dito, que é graças ao letramento literário, que vem sendo construído, que vai desenvolver a capacidade de questionar discursos e ideologias nos textos. Novamente, um ser crítico, né? O desenvolvimento da sua consciência crítica. Já Bakhtin, ele vai trazer a questão da humanização. Então, a literatura ela tem um diálogo entre o autor, o texto, o leitor, e com isso ele traz temas universais, como o amor, a justiça, a liberdade, que tem a ver com o nosso cotidiano. Rio do Consom, que eu já venho dizendo já faz um tempo. O letramento literário, ele entende que deve ser desenvolvido nos contextos educacionais, pois é lá onde o aluno vai ser capaz de refletir criticamente sobre as obras. Então, ele traz uma concepção maior do uso da escrita, que vai além das práticas escolares. Então, é na escola que vamos aprender. Não é somente na escola, mas são nos contextos educacionais que vamos aprender a iniciar esse letramento literário, mas ele não se restringe apenas à escola, e que sim vai ser levado para o resto da vida, e que não existe um nível a ser atingido, de olha, conheço tudo sem interpretar tudo. Não tem como, a gente está constantemente aprendendo, modificando nossas ideias, os nossos conceitos, nosso lado crítico. Não existe um fim, é algo constante. Com isso, ele traz uma sequência básica de 4 etapas. Ele tem um livro sobre essa sequência básica, mas aqui a gente vai trazer os tópicos principais. Na primeira etapa é a motivação. Então, nós vamos perceber que antes da leitura, existem etapas pré-leitura, durante e pós a leitura. A motivação é uma delas, que é quando o professor ele vai instigar, estimular o aluno a querer saber o que está a vir. Então, quando vamos pegar o livro, vai falar sobre telefone, um exemplo. Então, nesse momento, o professor vai trazer a brincadeira do telefone sem fio, ele vai trazer o telefone de lata, ou ele vai trazer a história do telefone. Tudo isso vai instigar, vai aguçar a curiosidade da criança. Ele vai querer saber o porquê o professor trouxe aquilo, o que vem depois. Então, é muito importante a gente utilizar esses, aqui como ele diz, suportes semióticos que vão trazer esse lado para a criança na nossa leitura. Então, após a motivação, nós temos a introdução, que entra naquilo que o Paulo Freire fala sobre a contextualização histórica da obra. Por quê? Quando a gente, eu falei, a obra ela não é desconectada da realidade, da sociedade em que ela está inserida. Ela parte de um reflexo da sociedade. Então, vamos pegar o exemplo Diário de Anne Frank. Não tem como a gente ler esse livro sem compreendermos o contexto que ela estava escrevendo o seu diário. Então, era uma menina judia que estava passando pela Segunda Guerra. Isso é muito importante para construirmos melhor o que ela quis trazer, né, no seu diário, a sua dor, os processos que ela vem passando durante a sua obra. Então, precisamos desse contexto histórico, de saber o que estava acontecendo na época, para compreendermos melhor o que ela trouxe, assim, não somente ela, eu quis trazer só um exemplo, mas os outros autores. Então, ao final do livro, geralmente tem um trechozinho, até mesmo livros infantis, trazendo um pouquinho sobre o autor, sobre a obra. Muitos livros infantis, eles são desenvolveram a vontade do autor a escrever, e às vezes em contexto de sala de aula. Algum aluno fez uma pergunta e fez com que desse um estopim assim no autor, e ele conseguisse escrever a sua obra, e ele traz às vezes esse relato no seu livro. Então vemos que temos 2 etapas
antes da leitura em si. Agora vem a nossa leitura. E aqui o Consom, ele deixa aberto tanto leitura individual quanto coletiva. Isso tudo vai depender de você, educador, de você, professor. O que você quer atingir? Qual é o seu propósito? Se você vai criar um projeto, se é uma leitura do nosso cotidiano, o que você quer com essa leitura? Se você quer ver se a criança está conseguindo ler, se tem dúvidas. É nesse momento que o professor vai avaliar os alunos e vai vendo as suas necessidades. Então, após essas 3 etapas, por último, nós temos o espaço da interpretação, que é onde vamos trazer o diálogo, o debate. Se for uma leitura individual, é interessante cada aluno trazer o que entendeu, qual foi o ponto mais importante, o ponto-chave. Se for uma leitura coletiva, as observações que as crianças foram trazendo durante a leitura, pós a leitura, porque a gente tem que entender que a leitura, ela não é um ato de que a criança fica apenas em silêncio, ela é um ser passivo e recebe todo o conhecimento que nós estamos trazendo. Não, a criança, ela é um ser ativo, ela é o centro do processo educacional. Então, quando a gente compreende isso, que a criança é um ser ativo, então deixem elas trazerem a sua bagagem cultural, individual, que tem. Porque é nesse momento que vai estimular e vai crescer esse letramento na criança. E é muito importante, porque nós também estamos constantemente aprendendo. Então, às vezes, alguma história que a criança traz, uma observação que muitas vezes deixamos passar batido durante a leitura. Então, observa como é importante a gente entender que a leitura, ela não é um ato apenas das crianças ficarem somente em silêncio e a gente passar. Não, tem sim esse momento que as crianças precisam aprender, esse momento de escutar mais, mas precisamos entender que ela é um processo ativo. A leitura, ela é ativa, né? Tanto é que quando a gente está lendo, às vezes para estudo, essas coisas, nós colocamos as nossas observações, as nossas interpretações, substituímos palavras. Isso é uma leitura ativa. Então é isso que a gente tem que estimular desde o início com as crianças. Então podemos perceber que quando são 4 etapas. Existe o pré, que é a motivação e a introdução, a leitura, que é o durante, e a interpretação. Certo, Yasmin? Dito tudo isso que você está falando sobre os autores, sobre as pessoas, qual é o nosso papel como professor? O professor, ele é um mediador entre o texto e o aluno. É com ele que o professor que irá selecionar as obras que sejam significativas, que tenham a ver com a realidade das crianças. É através do professor que vai criar um espaço de diálogo e reflexão. Então, esse espaço, ele não é só o pós, como vimos, e sim ocorre desde antes da leitura. E é o professor que vai estimular uma leitura prazerosa. É justamente criando esses ambientes, escutando os seus alunos, trazendo alternativas que sejam instigantes para o aluno, que não seja apenas expositiva a leitura do livro. E sim, eles têm que querer fomentar a sua vontade de ler. Porque ler é um exercício e, assim, não é do dia para a noite que nós desenvolvemos seres leitores. E sim, ele é construído o ser leitor. E para finalizar, para a gente concretizar as nossas ideias, para ver se todo mundo está alinhado, trouxe 4 exercícios. E eu sugiro vocês pausarem o vídeo, lerem as questões, assinalar o que você acha e depois ver se estamos todo mundo alinhado, se estamos seguindo a mesma linha de raciocínio, certo? Então, questão 1. O letramento literário, de acordo com o Consom, é uma atividade que deve ser desenvolvida no contexto educacional, pois possibilita que os alunos sejam capazes de refletir criticamente acerca das obras literárias. Correto. Desse modo, a contextualização histórica da obra literária é importante porque
Alternativa A. Possibilita ao leitor focar exclusivamente nos aspectos biográficos do autor. Possibilita o leitor, né? Uma coisa que nós vamos observar é que palavras determinantes como exclusivamente faz a gente ficar um pezinho atrás, porque não é apenas para isso que a gente trabalha a contextualização histórica. Nós vimos que existem vários outros aspectos, a gente não quer saber só da biografia do autor. Então, nessa palavra exclusivamente, a gente já descarta essa alternativa, nem precisamos terminar de ler. B. Facilita a análise de elementos estilísticos da obra, as quais se sobrepõem em relação às relações sociais e culturais que exercem funções secundárias. Temos aqui duas questões para pontuar. Novamente, palavra determinante, sobrepor e funções secundárias. Não, a gente quer saber o contexto histórico justamente para saber os aspectos sociais e culturais. Não é um segundo plano. Ele é um dos tópicos principais do porquê a gente está trabalhando a contextualização histórica. Então, já descartamos essa B também. Letra C. Faz com que o leitor compreenda a obra literária somente com a sua visão contemporânea. Não. Se estamos trazendo uma visão de contextualização histórica, é justamente para ampliar a nossa perspectiva e não ficar restrita apenas à nossa visão da atualidade. Então, essa palavra, novamente, determinante, pega um pouquinho. Somente. Letra D. Auxilia na compreensão da obra literária desde uma perspectiva mais abrangente, que permite ao leitor relacioná-la a contextos sociais e culturais. É isso. Justamente por isso que nós aprendemos a contextualização histórica, compreender que não é só a nossa visão de agora, 2025, e sim, tem um contexto que aconteceu, tem lá atrás, como foi escrito, por que foi escrito, vamos entender a cultura da época para conseguirmos ver de maneira mais ampla, mais abrangente essa obra, certo? Todo mundo assinalou a D? Espero que sim. A questão 2. O letramento literário é um processo que envolve a apropriação da leitura e da escrita em práticas sociais que valorizam a literatura. Nesse contexto, qual é o principal objetivo do letramento literário no ensino fundamental? Letra A. Desenvolver a habilidade técnica da escrita criativa para a produção de textos literários originais. Em momento, assim, não é uma consequência a gente trabalhar a escrita criativa, produzir texto, mas ela não se restringe apenas a isso. Tanto que qualquer pessoa, ela está desenvolvendo seu letramento literário, e não apenas para produzir muitos textos, e sim, ela é um processo contínuo que vamos utilizar para o nosso vida inteira. Então, não é só para produzirmos textos, é nossa escrita criativa. Letra B. Promover a memorização de obras clássicas da literatura brasileira. Não é o nosso objetivo principal. Eu não quero trabalhar com uma criança, Machado de Assis, uma criança de 6 anos, eu quero que ela decore essa obra de pés à cabeça. Não é esse o nosso objetivo principal. Então, não que não seja importante, sim, precisamos trabalhar obras clássicas, mas não é só para promover a memorização, certo? Então, descartada a letra B. Letra C. Fomentar o prazer pela leitura e a compreensão crítica de textos literários em diferentes gêneros. Interessante essa. Essa a gente já pode deixar separadinha. Vamos só ver se as outras duas estão incorretas. Letra D. Ensinar regras gramaticais por meio de textos literários. Novamente, ela pode ser uma consequência, mas não é o principal objetivo que a gente está trabalhando a leitura. É somente para as regras gramaticais.
E letra E, estimular a leitura apenas em textos contemporâneos adaptados ao público infantil. Como vamos trazendo, que nós podemos trabalhar textos antigos também e trazer nessa visão histórica também. Então, não é apenas para textos contemporâneos. Então, alternativa C. Próximo exercício. Leia o fragmento a seguir. Cabe à literatura tornar o mundo compreensível, transformando a sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas. Do Hildon, essa frase. Analise o contexto acima e compreende-se que, letra A, o letramento literário tem uma posição normativa no processo de aprendizagem. Essa palavra, novamente, lá no primeiro slide nós falamos que não é um processo normativo. A gente disse, não é um processo normativo, não é um processo comum, usual e padronizado, pois ele é algo individual. O processo de letramento é de cada indivíduo que traz consigo a sua bagagem cultural, o seu contexto social que vai sendo construído. Então, essa já descartamos. Letra B, letramento literário tem uma posição comum. Como eu disse, não pode ser. Letramento literário tem uma posição singular. É isso, pois é do indivíduo. Cada um tem o seu. Mesmo que sejam, às vezes, irmãos, não vai ter a mesma perspectiva, porque cada um pensa de uma maneira diferente. Lê agora exercício 4. Vamos lá. No âmbito do letramento literário, a escolha de textos para o trabalho em sala de aula deve considerar as diversidades culturais e os interesses dos alunos. Qual prática pedagógica está mais alinhada com essa perspectiva? Vamos lá. Letra A. Selecionar apenas textos canônicos da literatura universal para garantir a formação cultural. Essa palavra aqui, novamente, palavra determinante. Apenas. E textos canônicos. A gente não trabalha apenas textos que são de obras clássicas, que sejam leituras significativas. Não, nós trabalhamos livros infantis, nós trabalhamos contos, poemas, tudo isso engloba na literatura. Então, por isso que a gente descarta essa alternativa. Letra B. Priorizar textos informativos para desenvolver habilidades na leitura funcional. É somente textos informativos que a gente utiliza? Não. Então, novamente, descartada a alternativa B. C. Escolher exclusivamente textos de autores regionais para valorizar a cultura local. Isso é importante? Sim. Mas exclusivamente a gente não pode trabalhar um autor de outra região, de outro país. Já descartamos aí. Palavra determinante, que é meio complicada. Exclusivamente. Opa. Letra D. Propor a leitura de diferentes gêneros literários, incluindo contos populares, poesias, narrativas contemporâneas, considerando o contexto dos alunos. Olha, essa tá muito interessante, tá bem completa. Porque a gente entende que a leitura não é apenas os livros clássicos, como a gente falou, ou livros mesmo. E sim, temos vários gêneros textuais que precisam ser trabalhados. Então, essa parece bem interessante. E limitar a leitura a textos curtos e simplificados para facilitar a compreensão. Novamente, palavra determinante, limitar. Não, a gente quer estimular, quer que eles aprendam, que eles vão longe. Há textos curtos, não temos que subestimar a ser uma criança de 6 anos apenas trazer um texto curto. Não, a gente às vezes acaba subestimando demais o conhecimento e a bagagem que as crianças têm. Óbvio, você vai respeitar a sua fase que a criança está, mas
Pode sim trazer um livro, às vezes um pouco maior, nem que seja lido um pouquinho a cada dia, mas as crianças, elas conseguem sim. Quando a gente traz aquelas 4 etapas, a criança instigou, tá curiosa para saber da leitura, é uma leitura significativa, que tem a ver com a sua realidade, que tem um contexto. Então, tudo isso as crianças vão querer participar, não precisa ser um texto curto, certo? E aqui, ao final da nossa videoaula, eu vou trazer essa imagem para vocês, sem o meu rostinho aqui, para que vocês possam utilizar como consulta, certo? Então, é um mapa mental de tudo que foi abordado na nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado essas questões, principalmente agora nessa nossa reta final, mas que tenha sido significativo para vocês e principalmente a gente desmistificar que a leitura ela tem que ser um processo passivo, que a leitura é aquela coisa mecânica, ou apenas, eu vou trazer um livro legal e não trazer um contexto, não trazer uma preparação. Tudo isso é papel do professor, tem que ter um planejamento, precisa ser significativa, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aproveitado e espero que esse nosso mapa mental ajude vocês nos estudos, certo? Até a próxima. Até mais, viu, gente? Tchau!